Para repercutir as decisões da justiça americana e os impactos que elas têm no cenário político nacional, o Jornal da Oeste conversa com Rodrigo Marinho, diretor executivo do Instituto Livre Mercado. Boa tarde, Rodrigo Marinho, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geis. É uma honra e um privilégio estar por aqui falando com você. Rodrigo, a gente quer entender quais são as expectativas tendo em vista essa ação do Congresso americano. Então, a pergunta que não quer calar é essa. Ele não pode entrar lá, a princípio, passou essa primeira fase do projeto, mas a pergunta é, isso tem um impacto real dentro do nosso sistema jurídico e dentro dessa bagunça do ordenamento jurídico que nós estamos vivendo no momento? Ótima pergunta, Geis. O ponto central é, isso vai ter impacto relacionado à jurisdição brasileira? Não vai ter impacto na jurisdição brasileira. Mas começa a ter impacto na decisão de um país que atinge o ministro da Suprema Corte. Você tem algumas falas muito importantes que começaram a aparecer hoje. Quando a embaixada americana escreve o seguinte: o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil, citando expressamente o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas às empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Por sua vez, se você abrir a Comissão Judiciária, que foi onde foi aprovada hoje a informação, né, da comissão, depois vai ao plenário, depois vai ao Senado, lembrando que tem alguns passos ainda de passarem por isso, você vai ver uma outra informação importante sobre a decisão deles. Diz o seguinte: na própria página da Comissão Judiciária da House of Representatives, né, que é a Câmara dos Deputados de lá, que diz o seguinte: esta manhã o comitê aprovou a lei sem censura em nossas cotas do deputado Darrell Issa para impedir que autoridades estrangeiras que violem os direitos americanos garantidos pela primeira emenda pisem em solo americano. E aí ele cita expressamente o Alexandre de Moraes. Em abril de 24, o comitê descobriu como o juiz Alexandre de Moraes ordenou que diversas empresas americanas, incluindo a X, suspendessem ou removessem mais de 150 contas de mídia social, incluindo contas de residentes e jornalistas dos Estados Unidos, ou enfrentassem multas pesadas. Ou seja, Geise, a situação começa a esquentar para o Alexandre de Moraes e começa a ter uma repercussão internacional que pode gerar outras sanções. Essa pode ser a primeira sanção relacionada a isso, a possibilidade de perder o visto, a possibilidade que poderia ser tomada, inclusive, de maneira administrativa, pelo Marco Rubio, secretário de Estado americano. Mas eles estão aumentando os processos. Na minha visão, você teve a decisão judicial de Tampa ontem, lá na Flórida, em que ela diz claramente que aquelas decisões são inválidas. Hoje, confirma que decisões inválidas não podem ser tomadas e, por conta disso, o juiz que faz isso deve ser punido, inclusive na sua pessoa física, e a embaixada americana se posiciona claramente citando o Brasil. Ou seja, começa a haver uma controvérsia clara entre os Estados Unidos e o Brasil, e isso é só o primeiro passo. Infelizmente, né, como a Marina Helena disse, tinha a solução da divergência no Congresso, no Supremo, mas também teria a divergência no Senado. Né? O Senado deveria estar agindo. É a casa que faz a fiscalização do Supremo Tribunal Federal, e ela não só poderia, como deveria já ter aberto o impeachment com relação ao ministro Alexandre de Moraes. Rodrigo Marinho, e aí tem mais duas informações que são importantes aqui, que a nossa audiência fique sabendo. A primeira é que o Darrell Issa, o que é o autor do projeto, e a Maria Salazar é aquela que levantou a foto no Congresso americano, portanto isso já vem desde o ano passado, eles estavam justamente esperando o momento oportuno para colocar o projeto em votação. A maioria é republicana, por isso que o projeto foi votado agora. De novo, vai ainda para uma segunda fase, vai para o plenário ainda, foi só uma primeira fase, mas é importante que a nossa audiência saiba que durante os trabalhos dessa sessão, Darrell mencionou nominalmente ali o Brasil. Então ele fala que essa lei é para o Reino Unido, ele fala do Brasil, ele menciona o nosso país e ele deixa muito claro o seguinte, aspas, para o congressista americano: se você quiser derrubar X, Meta, Google, a que você quiser,
não espere vir aos Estados Unidos com visto americano. Não espere estar nos Estados Unidos e permanecer no país se você for responsável pela extinção da liberdade de expressão. Então, tá aí, Darrell direcionou ali, como muito bem colocou Rodrigo Marinho, foi muito bem direcionado. E é importante, Rodrigo Marinho, e aí quero te ouvir também em relação ao Estado americano, porque o Departamento do Estado americano publicou no X a mensagem dizendo o seguinte: o respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Então, tá aí o Departamento do Estado dos Estados Unidos falando a respeito desse caso, Rodrigo Marinho. E eu queria te ouvir um pouco mais em relação a isso, essa relação de Brasil e Estados Unidos, como ficaria, uma vez que a gente está vendo ali as instituições americanas, a gente não está vendo somente uma parte do Congresso, nós não estamos vendo somente os republicanos, mas nós estamos vendo outras instituições americanas falando claramente que na América, independente dos lados, a liberdade de expressão é um valor americano. Tem que ser entendido isso, né? Quando a turma disse, o Alexandre de Moraes não está preocupado, né? Parte de uma repórter, acho que da Globo News, ela disse que o Alexandre de Moraes achava, né, os ministros, quando o Trump foi eleito, brincaram, quem perderia o primeiro visto, brincaram sobre a situação, viram agora que o passo é muito mais sério, né? A gente está começando a entrar numa situação de conflito diplomático entre dois países. Lembrando que a diplomacia é mais sutil do que isso. Quando ela vai a algo tão expresso como ela está fazendo agora, porque se o pessoal aí da Oeste depois colocar, Geis, a própria embaixada americana, ela também compartilhou essa informação para isso. Ou seja, a representação americana no Brasil foi vocal em dizer: temos um conflito claro, não violem a nossa soberania. O que é que eles estão dizendo com isso? Existem decisões absolutamente inconstitucionais do Alexandre de Moraes querendo o bloqueio do Alan dos Santos em todo o planeta, não só no Brasil. E nunca o Alexandre de Moraes teve qualquer jurisdição fora do Brasil. Isso foi uma crítica muito grande feita por mim, pelo André Marcília, por outros juristas, limitando a jurisdição do Alexandre de Moraes à jurisdição brasileira. Na minha visão, completamente inconstitucional, equivocada, mas, como disse bem o advogado do Rumble e da Trump Media, não há quem recorrer, que é a falha tremenda disso. Porque qualquer ação contra o Rumble, ou contra o X, ou contra a Starlink, ou contra qualquer empresa, ela deveria acontecer necessariamente em primeira instância, não no Supremo Tribunal Federal. Isso por si só já tornaria inconstitucional. Mas o mais absurdo, que é onde está a ação judicial, é onde tem a reação da embaixada, é onde tem a reação dos Estados Unidos, é onde o juiz vai ser pego, é onde o Alexandre de Moraes vai ser punido pessoalmente, é exatamente na invasão da jurisdição americana para determinar que uma empresa que tem sede em outro país bloqueie e informe, por exemplo, os dados do cidadão americano ou que mora nos Estados Unidos de maneira regular, que é o caso do Alan dos Santos, para persegui-los de maneira completamente ilegal, inconstitucional, violando o Tratado Internacional, violando o Tratado de Haia, violando o Pacto de São José da Costa Rica, todos os tratados que o Brasil são signatários. É por conta disso que o Alexandre de Moraes vai ser punido nos Estados Unidos. Ele começa a ser punido nos Estados Unidos. Porque a decisão de ontem, publicada em Tampa, apesar dela não determinar a liminar, ela diz claramente que as ordens são ilegais, que as ordens não são válidas, que elas não merecem cumprimento, não merecem nem atenção por parte das empresas. Hoje, o Comitê Judiciário passa muito rapidamente nessa visão, mas na comissão. Lembrando que também teve apoio dos democratas, foi unânime a votação na Comissão Judiciária. Democratas e republicanos votaram juntos nesse Comitê Judiciário, que aí depois, que é como se fosse a nossa comissão aqui do Congresso Nacional. Próximo passo aí para o plenário da House of Representatives, que é a Câmara dos Deputados de lá, que vai ser passado também com muita pressa. O próximo passo é ir para o Senado da República americana e fazer isso ser votado com maioria republicana.
tenha certeza, só está começando a reação aos abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Jorge Serrão, nós estamos com o Rodrigo Marinho, diretor executivo do Instituto Livre Mercado, repercutindo conosco as últimas decisões da Justiça Americana em relação ao caso do Alexandre de Moraes. Sua pergunta. Rodrigo Marinho, hoje saiu uma informação muito importante. A gente já nota um consenso global sobre a necessidade do respeito à liberdade de expressão na América. Jeff Bezos, da Amazon e dono do Washington Post, mandou um e-mail para todos os seus repórteres, editores do jornal, avisando que a partir de agora a sua pauta editorial vai tratar de duas questões fundamentais e ninguém pode escrever diferente disso lá. A primeira, para tratar das liberdades individuais, e a segunda, para tratar da questão de livre mercado, tema que é afeito exatamente à sua especialidade. Como é que você está vendo esse movimento e como o Brasil vai ter que se adequar a esse tipo de nova realidade mundial? Não há mais espaço do mundo para censura, né? É muito interessante, Jorge, que o pêndulo ele foi tão longe para ESG, o ZEID, intervenção do Estado na economia, que agora o pêndulo está voltando com a força como deveria ser. O mundo precisa voltar a ter liberdade de expressão. Quando o JD Vance vai para a Europa e fala uma crítica contundente aos representantes políticos europeus, dizendo que a grande preocupação deles deveria ser a Rússia e não o que alguém fala numa rede social ou o que alguém faz uma oração olhando para uma clínica de aborto, que foi um caso específico, aquilo já mostra a força, né? E, obviamente, de uma tradição americana e ocidental, que é essa defesa das liberdades individuais, a defesa ao livre mercado. Aqui, o nosso papel no Congresso Nacional, eu como diretor executivo do Instituto de Mercado, secretário da Frente Parlamentar do Livre Mercado, que é presidida hoje pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que tem um papel imenso de fazer essa pauta avançar aqui no Congresso Nacional. É interessante porque o Jeff Bezos foi vocal naquilo que o Zuckerberg já tinha sido, mas tinha receio de falar do seu negócio, e o Jeff Bezos também tinha receio de falar do seu negócio, apesar de pessoalmente acreditarem nisso e caminhar para essa visão. É interessante porque isso muda a linha editorial do Washington Post, né? Lembrando que é mais claro a visão da mídia para isso. Hoje a gente tem mídias, hoje o Brasil caminhou com mídias como o Oeste, como o Brasil Paralelo, como outras mídias, que elas vão ter uma visão mais clara, posicionadas à direita. Mas por muito tempo tinha aquela mídia que você não sabia direito qual era o posicionamento dela. O Washington Post, os americanos sempre foram muito mais claros contra a previsão de mídia. E sempre o posicionamento do Washington Post foi um posicionamento à esquerda. Foi a primeira vez em muito tempo que o jornal não se posicionou a favor de um democrata, ficou neutro. Agora, quando o Jeff Bezos, durante a campanha eleitoral, agora o Jeff Bezos já pontua claramente no jornal e numa região historicamente de esquerda que o pensamento é livre mercado. Né? No caso lá, eles não se chamam liberais, né? Os liberais lá são os democratas. Uma pena eles terem perdido uma palavra tão bela como liberal. E eles se chamam de classic liberals, ou libertários ou conservatives, para confirmar aquilo que eles acreditam sobre liberdade de mercado. Mas isso é a base da civilização ocidental. O Ocidente se tornou rico e próspero exatamente por acreditar nisso. Vida, liberdade, propriedade, né, que são as instituições que devem sempre ser protegidas para isso, e esse é um avanço com muita felicidade que eu vejo o Bezos fazendo para o Washington Post e, obviamente, para aquilo que é a Amazon e todo o conglomerado que é controlado por ele.